Segundo Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Segundo Samuel 12, a partir do verso 1, quem encontrou, diga amém. Graças ao bondoso Senhor Jesus, nós estamos aqui, vamos ler essa palavra, e eu peço a Deus que nos dê graça e sabedoria para entendermos o que lermos aqui e falar de acordo com a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor, é segundo Samuel, capítulo 12, verso 1 a seguir. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é. E disse a Natã, o Davi disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem, louvado seja Deus, o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o que tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais coisas, mais acrescentaria e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os seus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste oculta, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante este sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
e disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sob maneira que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerás. Foi longa a leitura, né? Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor meu Deus, pela grande oportunidade que o Senhor deu a nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, de estarmos aqui. Eu sou apenas um vaso, o Senhor é o oleiro, o Senhor é o Deus do céu, merecedor de toda a honra e toda a glória. Glória nenhuma teremos de nós mesmos, não se não for pelo Senhor, e o Senhor é digno de toda a honra, porque o Senhor colocou esse tesouro tão rico no vaso de barro, para que a honra e a glória seja do Senhor e não nossa, Senhor. Abençoa a igreja, fala com a igreja através do Santo Espírito do Senhor e confirma a bênção aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Eu escolhi esse versículo aqui e peço a Deus graça para que possamos ministrar essa palavra. Eu tenho uma intenção, eu fico olhando assim, a misericórdia grande de Deus, a grande misericórdia do Senhor nosso Deus para conosco, irmãos. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, não é pelos nossos méritos, não. Homem nenhum, mulher nenhuma, ser humano nenhum merece nada, não. Não é merecimento. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa antes de entrar mais na mensagem, é que tudo que falamos aqui, falamos com base. Eu tinha trago aqui eu ia trazer, deixei lá em casa, não trouxe hoje não. Uma ata de unção minha como pastor, lá nos meados dos anos, lá na antiguidade lá, quando eu fui ungido, que eu sou bem idoso, né? Quando eu fui ungido a pastor. E com a experiência que eu tenho, além dos estudos, tenho uma experiência vasta na obra do Senhor. E quando falo alguma coisa aqui nessa tribuna aqui, nesse púlpito, se eu falar alguma coisa, eu falo consciente do que eu estou falando e procuro o máximo, não passar para os irmãos coisa que eu tirei debaixo do sovaco, quando foi debaixo do sovaco, né, que fala, né? Nem dentro do estômago, não. Eu não procuro passar a minha palavra. A minha palavra ela tem que ficar para me conversar com os irmãos, minha esposa e tal. A nossa palavra, mesmo assim, se tivermos que conversar, vamos conversar tudo aquilo que agrada ao Senhor. Que não saia da nossa boca, disse Paulo, né? Está vendo? Eu vou na palavra. Diz o apóstolo São Paulo, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de duplo sentido, aquela piadinha, aquela palavrinha que você entende ela de duplo sentido, que ela fala, quer falar uma besteirinha, uma bobagem, uma coisa qualquer, então usa uma palavra que insinua aquilo, que não sai da nossa boca nada dessas palavras de duplo sentido, que na nossa boca não saia palavra torpe nenhuma, nem xingos, nem palavra torpe, que nós tenhamos a nossa boca em santidade. Sabe por causa de quê que eu estou falando isso? Vocês são a igreja do Senhor Jesus. Homem nenhum, eu pastor nenhum, nem papa, nem bispo, nem cidadão nenhum, por mais que ele seja santificado aqui, procura santificar a vida dele, porque nós estamos num processo de santificação, não é? Ninguém é mais santo que eu não sou, eu estou num processo de santificação, né? Quando você aceita o Senhor Jesus, estou usando um pouquinho da mensagem só para uma explicação breve. Você aceita o Senhor Jesus, você aceitou a porta, a salvação. O Senhor Jesus é a porta. Ele falou, eu sou a porta. Ele falou, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Acabou. Quem pode falar o contrário? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Agora cuidado com o ladrão. O ladrão é aquele
É Satanás que procura roubar a alma do homem, procura te colocar maus pensamentos, estresse, depressão, fica doido, desesperado, briga, xinga, malta. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar por tudo isso, que nós somos seres humanos. E por que não aconteceria com qualquer um de nós? Porque aconteceu com Elias. Elias, não aconteceu? Aconteceu com Elias. Onde é que Elias estava? Elias correndo a Jezabel depois de ter lá no alto do Monte Carmelo. Deus fez descer fogo do céu, atendeu ele, e o fogo lambeu o sacrifício, lambeu a água do altar, queimou a lei, queimou tudo. E ele então pegou os profetas de Baal, mandou todo mundo apoderar-se dele, se levassem ele junto na margem do ribeiro de Quizon, matou todos eles. Depois, com o aviso que Jezabel mandou para ele, ele saiu, correu de uma mulher. Isso é para provar que não sou nada não, que é o Senhor na nossa vida. Você mata 1000 homens igual Sansão, com uma queixada de jumento. Depois você se entrega a uma mulher para o nome dela, a fraqueza do homem. O homem, a mulher, a fraqueza nossa. Depois se entrega uma mulher, vai enrolando ele ali, enquanto ele mentiu, ele foi salvo pela mentira, a capa que encapa, né? Mas o dia que a verdade chega, que ele foi falar a verdade, a mulher não incentivando ninguém a contar mentira. Eu estou dizendo que ele não deveria ter contado nada disso, não, ele não deveria nem ter envolvido com aquela mulher. Nem ter envolvido com a mulher, ele não deveria, meus queridos. Por quê? Porque aquela mulher não era uma mulher assim, que amava ele, gostava de que ele era uma armadilha dos filisteus. Aquela mulher ia ganhar ouro e prata se ela conseguisse descobrir a força do Sansão. Por quê? Porque ele era o terror dos filisteus. Deus enviou Sansão como nazireu de Deus, com uma força descomunal, com uma queixada de um jumento, matou 1000 homens. Pegava uma porta daquela ali, abraçava ela dos dois lados e arrancava no peito. Era um homem com uma força tremenda. E estava ali, ele estava como uma perturbação, um terror para os filisteus. Mas caiu. Por quê? Porque não olhou para a palavra do Senhor. Ele não precisaria ter sido escravo lá no templo do Dagon, quando eles furaram os 2 olhos dele. Depois que eles conseguiram descobrir a força dele por intermédio da Dalila, que enganou, encheram ela de ouro e prata, mas depois também ela sofreu dano na perdição dela. Então não precisaria dele ter ido e sofrer. Não precisaria dele sofrer lá no templo de Dagon, quando eles amarraram ele, colocaram ele lá para poder empurrar um tipo moinho. Não precisava disso. Mas na última hora, para que vocês vejam que o nosso Deus é Deus de grande misericórdia para conosco, para você não se enganar, não ficar preocupado ou perturbado. Mas como é que eu vou fazer? Será que o Senhor vai me ouvir? Não, Deus te ouve sim. Depende de você fazer um propósito no coração de servir a Ele com sinceridade e verdade. Ele te ouve. Na última hora, Sansão palpa as 2 colunas que sustentavam o templo de Dagon, onde estava festejando, porque conseguiu, Dagon entregou na nossa mão o nosso inimigo Sansão, que era um terror para nós. E agora, vamos celebrar Dagon e festa, e come, bebe, bagunça. E a festa deles foi quando ele palpou as colunas e pediu ao Senhor mais uma vez, que morra eu e os filisteus, Senhor, tenha misericórdia de mim, faz com que as minhas forças volta a minha força. Somente essa vez foi quando ele puxou, ele sentiu nele a força, puxou, e a coluna ruiu, né? E caiu. A coluna ruiu e o prédio desabou e matou. Diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Caiu, ruiu o prédio do templo e muita gente morreu. Vê o que é a obediência ao Senhor, o temor do Senhor. A gente temer, arrepender, pedir misericórdia, né?
O Ezequias, quando o profeta Isaías veio a ele e falou com ele assim, mandado pelo Senhor. O Senhor mandou Isaías falar com ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O Ezequias temeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tiver temor, não adianta nada. Eu prego aqui, o pastor Esdras, que sempre está aqui transmitindo a palavra, eu já observei aqui, ele traz uma palavra séria, firme, de sã doutrina, mas nós podemos pregar até babar e até a garganta secar. Se você não tiver temor a Deus, você vai ser como aquela pessoa que a palavra não entra nele. Ele não aceita. A palavra não entra. Então, você tem que ouvir e obedecer a palavra. Nós a palavra do Senhor. A nós também, né, no caso. Porque diz a palavra do Senhor que a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos. Né? E os apóstolos eram homens que Deus dava a eles para dar para a igreja. Então o que acontece? O temor. Aí Ezequias, quando recebeu aquela palavra que ele ia morrer e não ia viver, ele vira para a parede e orou a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor e dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor esse tempo todo na minha vida. Há quantos anos eu aqui sou fiel ao Senhor e obedeço ao Senhor e ando integralmente perante o Senhor. Tem misericórdia. Orou e chorou, pediu misericórdia. O profeta Isaías já ia sair no pátio. Quando o profeta vai saindo no pátio, a voz do Senhor vem a ele e fala: volta e fala com Ezequias que eu dei a ele mais 15 anos de vida. Vocês estão vendo aí o que é a misericórdia? A bondade de Deus é muito grande, mas o homem e a mulher, nós temos que tomar cuidado para nós não entrar por caminhos errados, porque nós somos salvos na verdade, mas nós não podemos abusar dessa salvação que nós temos, abusar da misericórdia e da bondade de Deus, porque a Bíblia diz: se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos alcançado o pleno conhecimento da justiça, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Cauteriza a mente. Crente com a mente cauterizada é a coisa mais triste, porque vem aí depois a apostasia. É mais fácil você mexer com o crente desviado do que com a apóstata. Meus irmãos, o crente desviado, você chega nele, prega a palavra, ele humildemente talvez te ouve, quando ele é aquela pessoa que Deus tem a misericórdia. Tem pessoa que mesmo, Deus, a salvação ainda permanece à disposição para aquele crente se arrepender e voltar. Agora, quando ele é daquele obstinado rebelde, você vai falar para ele, ele sai com tipo modo de falar aqui no nosso modo de falar, saca a pessoa na cabeça, briga, acha ruim, apela e tal, e não quer ouvir, pronto, você tem que deixar ele para lá e pedir, orar, pedir o Espírito Santo de Deus, pedir ao Senhor para falar com ele, porque se não ouvir também a voz de Deus, aí só Deus para ter misericórdia. Então, muitas das vezes você vai e fala com aquela pessoa que está desviada, ele te ouve. É melhor eu mexer com o crente desviado, porque ele sabe que um dia ele tem que voltar. Ele sabe que está desviado. Ele sabe que ele tem que voltar. Por isso está escrito na palavra do Senhor assim: embora você fosse frio ou quente, porque o frio sabe que tem que voltar e sabe que tem que consertar. E o quente está aí firme, dando glória, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, exaltando a Deus, porque está firme, está quente, crente, cheio do poder de Deus. Mas aquele que está morno, mas porque os mornos vomitar-te-ei da minha boca, sabe por quê? Esse é o apóstata. O apóstolo é aquele que você chega nele, vai conversar com ele, vai falar com ele te retruca. Ele passou a ser um livre pensador. Livre pensador. Por que livre pensador? Porque ele agora acha que a Bíblia é ele. Ele não aceita a palavra do Senhor. Você ensina a palavra, prega, mas ele contradiz.
Para ele, o achismo dele é que vale, ele não aceita a palavra. Então isso é livre pensador. Vai na apostatando da fé. E o apóstata é aquele que você vê as igrejas estão cheias aí. Muitas igrejas estão cheias disso aí. Viu? Cheia de apóstata. O que é apóstata? Já falei. Mas é aquele que está dentro da congregação, está dentro das igrejas, vou falar das igrejas, das congregações, está no meio da igreja do Senhor em muitas congregações aí no mundo, mas ele não conserta, ele fica ali, do jeito que ele está. É um jeito que o diabo arrumou para poder enganar, porque antigamente era assim. Antigamente o crente se pecasse, ele ia ao pastor, ele ia ao obreiro, que estivesse na direção. Ali então o pastor conversava com ele, se fosse um caso que viesse causar escândalo na família, na igreja, um escândalo tremendo, que viesse escandalizar o nome do ministério, da obra. O que acontecia? Ele ia ali, o pastor conversava, colocava ele de prova, 5, 6 meses, um ano que fosse, se fosse a exclusão, punha lá. Mas aí o diabo arrumava um jeito, punha uma vergonha nele ou nela de voltar, porque via que ele ia falar assim, os irmãos vão ficar tudo olhando para mim, morria de vergonha porque pecou e tal, e coisa, e não queria mais voltar, né? Tá. Mas depois, com o tempo, voltava, consertava com o Senhor. Outros ficavam humildes ali no banco, sentado, glorificando a Deus. Depois com o tempo de prova que o pastor deu, ele voltava, entrava em comunhão de novo, era uma bênção. Hoje, o diabo inventou um outro meio. Qual é o outro meio que o diabo inventou? Para poder atrapalhar a obra de Deus, para poder tirar as pessoas do plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. O inimigo inventou um outro meio, inventou um meio assim. A pessoa peca, o pastor hoje não pode chamar a atenção, não pode pegar e dar uma prova, não pode pegar mais e dar chamar a atenção, dar uma prova para ele, dar uma repreensão, porque ele apela, sai da congregação, vai sair da igreja. Igual um caso aí, que nós sabemos, vou falar, é um caso que nós sabemos de uma pessoa aí no ministério aí afora, que pegou e a pastora foi chamar a atenção, porque estava errada, já estava errada há muitos anos, né? Já estava errada, né, pastor? E a pastora foi chamar a atenção, apelou para a pastora, porque bode pula, não é ovelha. Ovelha é aquela que você... sabe como é que é ovelha? Você já viu falar como é que é? Eu não conheço. Eu nunca fui pastor de ovelha, nem tampouco de bode. Entendo pouco disso. Mas diz que a ovelha, quando você vê com a faca, ela vem humildemente, chega o peito na faca, chega perto da faca, chega perto de você. Ela não corre de você, ela não pula, ela não salta, ela não dá chifrada, ela não dá cabeçada, ela não briga com o pastor. Ela ouve o pastor, atende o pastor. Agora não, bode pula, bode apela, bode grita, xinga, pula e faz alvoroço. Aí diz que a abençoada lá da Vitoriosa, da mulher de Deus mesmo é assim para mim. Homem de Deus também é assim para mim. Foi punir igual os pastores que lideram o ministério, foi punir, o bode pulou. O bode pulou, apelou, aí... Se fosse um ano de banco, não tinha nem banco, não. Espera aí, vamos conversar isso aqui direitinho para os irmãos entenderem. Não era para ter nem banco, irmãos. Estava tirando a pessoa fora de comunhão. Comunhão de quê? Ela nunca teve em comunhão. Irmão, vem cá, vem comigo aqui. Eu sou um ministro de Deus, criado pelo Evangelho. Vem comigo aqui. Você quer apoiar uma pessoa e dizer assim, coitadinha, mas ela era solteira, porque é solteira tem que ficar igual tipo de fubá, ou então fazendo coisa errada, e dentro do ministério em comunhão e obreiro. Eu nunca vi isso na minha vida, igreja, eu nunca vi isso na minha vida de obreiro, de ministro de Deus, eu nunca vi isso, irmãos.
Por favor, entenda, a palavra de Deus, ela é a verdade, e nós deveríamos aceitar a palavra de Deus, ou então convertermos a Deus, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Está aí a salvação, está aí, o Senhor Jesus oferece a salvação para nós, e nós devemos aceitar o Senhor Jesus, aquele que ainda não é convertido direito. Senão a gente pode chamar um montão de mulher sozinha. Estou falando para atingir ninguém aqui não, aqui dentro da igreja, isso é outro caso, tá? Estou falando para atingir ninguém. Mas chamar um montão de mulher sozinha, trazer elas para aqui. O pastor Ezra pega e batiza tudo, sem preparar, sem consertar, pode vir como está e fica do jeito que está mesmo. Você pode ficar igual, apontando, atirando para tudo enquanto é lado aí, tudo bem. Aí ele traz para cá, põe em comunhão, que santa ceia, hein? Põe em comunhão e depois põe para trabalhar de obreira. Igual eu vi um dia no altar de uma igreja, eu sou muito falador, minha boca não fica quieta. No altar de uma igreja, uma mulher amaziada com um camarada que ela tomou o cara da esposa, não tomou totalmente, era amaziada com um homem que tinha mulher aqui. E lá embaixo, no altar, como se chama de altar, que ele dá valor aqui como altar, no púlpito, em cima do púlpito, fazendo primeira parte de culto. Eu não aguento uma coisa dessa não. Mas como nessa época eu tinha um pastor, que eu tinha liberdade para chegar nele e conversar com ele, um homem de Deus que não está entre nós, eu falei, pastor, o que é aquilo, senhor? Nunca vi isso na minha vida não. Já também poderia estar tomando até ceia. Irmão, nós temos que consertar muito diante de Deus, irmãos. Nós temos que colocar nossa vida muito diante de Deus, e principalmente nós que somos pastores, procurar a colocar as coisas de Deus em ordem. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu nunca vi um homem de Deus, pastor, pegar uma pessoa lá no mundo. Ela vem para a igreja, ela frequenta a igreja, está frequentando, mas passar aquelas águas sem ela consertar. Vamos falar aqui do Davi, igual eu falei aqui agora. O que aconteceu com o Davi? O Davi, o Senhor teve misericórdia dele, por isso que está escrito assim, o profeta Natan, por sua causa, o nome do Senhor vai ser blasfemado. Por quê que ia ser blasfemado? Porque Deus ia perdoar o Davi, e no Deus perdoar o Davi, o nome do Senhor poderia ser blasfemado. Quem pecou mais? Davi ou Saul? O Saul fez o que fez. Deus puniu ele, rejeitou ele, não quis ele mais, falou, rejeitou ele para que não fosse mais rei. Deus rejeitou Saul. Davi mandou matar Urias na guerra, como eu li aqui, os irmãos viram. Mandou matar o marido da Batseba, tomou a mulher como mulher enquanto o homem estava lá para a guerra. Estava lá na guerra lutando lá, tomou a mulher dele, arrumou um filho com ela, mandou que o homem viesse cá, pegou o homem, como o homem não quis aceitar as velhas cabras, a falcatrua do Davi, que mandou ele lá para ficar com a mulher dele, para que quando ela falasse que estava grávida, o filho seria dele. Só para poder engalobar. Quem engaloba Deus? Ninguém engana Deus não, ninguém faz isso. Deus, ninguém consegue engalobar o Senhor não. Aí o homem não foi dormir na cama dele, lá na casa dele. Davi raivou, ficou com raiva, fez uma carta, mandou pela mão dele mesmo para o comandante Joabe, para que o comandante colocasse ele na frente da batalha para ele poder morrer. E o coitado do homem levou a carta, que era a morte dele, na mão, entregou ao comandante. O comandante leu a carta e, com a ordem do rei que não podia desobedecer, colocou Urias na frente da batalha, e o homem morreu, porque a mulher tinha falado com Davi: eu estou grávida, pejada estou. Assim que ela falou, estava grávida, Aí o que acontece? O que acontece é que então o Davi arrumou suas artimanhas, mandou matar Urias, mas o Senhor enviou o profeta Natan para falar com Davi aquela parábola da cordeirinha que eu acabei de ler aqui, guria mesmo,
do homem rico que tinha poderinha. Olha, para você saber como Deus tem prazer no matrimônio, no casamento, Deus não aceitaria aquele filho que a mulher contraiu, conseguiu, ficou grávida, né? Esperou aquela criança. Deus não ia aceitar aquele filho que foi engendrado em adultério, não. Foi gerado, né? Eu falei meio espanhol aqui agora. Gerado no adultério, não. Deus não aceitou. O profeta falou com Natan: o Senhor te perdoou. Olha que Deus, olha que Deus forte, tremendo, maravilhoso, bondoso comigo, com você, com nós, irmão. Por isso que eu tenho que pregar a palavra dele, é assim, clara e abertamente, né? O Senhor, né, falou: o Senhor te perdoou. Davi tinha, você lê o Salmo 51, que vocês vão ver o que é que Davi, como é que Davi arrependeu diante do Senhor, humilhou no saco e na cinza, quando Natan falou com ele. O Natan falou: o Senhor já te perdoou. Mas o filho que a mulher teve, o Senhor não aceitou, não. Ele vai morrer, o Senhor não vai deixar ele viver, não. O filho que a mulher teve, ele vai morrer. Ele morrerá. E por mais que Davi orou e pediu misericórdia de Deus, o filho morreu mesmo. Então aí, você viu como é que Deus tem prazer no casamento? É essa aqui, ó. Vou provar que agora, ó. Depois que o filho morreu, que o Davi já não estava em adultério com a mulher ainda mais, que ele casou com a mulher, depois que ele casou com a Batseba, assim que ele casou, ela ficou grávida. E Deus não rejeitou mais o filho dela. Nasceu quem? Quem nasceu? Salomão, né? Que bênção! Foi um homem que Deus aceitou, abraçou, amou, falou com ele, colocou ele no trono de Israel, fez ele do homem mais rico daquela época. O rei que mais foi o rei mais rico daquela época. Deus aceitou Salomão, porque já não era mais o filho do adultério. Agora o Davi era casado com Batseba. Casamento é de Deus. Não vem com esse negócio de contrato de união estável. Não vem com esse negócio de novamente casado com fé, o amigado com fé casado é. Isso é tirado debaixo do subaco do capeta para poder enganar as pessoas. Amigado com fé casado é, não. Tem que cumprir a lei do país, tem que casar. E aquele que é solteiro fica na presença do Senhor, não em pecado, andando fazendo coisa aqui ou ali, ou fazendo o que é errado, não, atirando para tudo enquanto é lado, fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, e está aí tentando servir a Deus. Mas como? Nós temos que servir a Deus com sinceridade e verdade. O Senhor nosso Deus, Ele é presente de tal forma que Ele conhece o pensamento de cada um de nós, porque o seu pensamento Deus está vendo ali agora. Deus sabe a palavra que vai sair da sua boca. Deus sabe a palavra que vai sair da sua boca. Deus sabe o seu pensamento. É verdade. Então, queridos e amados irmãos, o casamento, pastor, mas está lá no Velho Testamento, negócio de casamento, agora no Novo, né? Será que é diferente? Guarda aí se você não quiser ler. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. Eu vou ler aqui para adiantar. Venerado seja entre todos o matrimônio é casamento, viu? E o leito sem mácula. Porém, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porque casado já não está pecando mais se aproximar um com o outro, se está junto com o outro, né? As relações de vocês já não são mais imundas, não é uma imundícia diante de Deus, mas é santa, né? Então, o leito sem mácula é agradável a Deus. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros,
Deus é que vai julgar ele, Deus o julgará, está escrito aqui. Então quem vai julgar cada um é Deus. Porque eu não posso julgar ninguém aqui não. Eu não estou com essa autoridade não, estou com a autoridade de ler a palavra e falar o que é certo. Mas julgar se você vai para o céu ou para o inferno, não posso não, porque eu não sei o que você está pensando. O seu propósito é diante de Deus. Será que você já pediu a Deus? Está pedindo a Deus? Está pedindo ao Senhor? Nem falar nada disso não. Agora nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado para nós cuidarmos da obra do Senhor como deve ser. Porque o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, perdoador. Não perdoou Acabe? Acabe foi perdoado, né? Depois que o Senhor falou que ia fazer aquilo com ele orou ao Senhor, andava cabisbaixo, mansamente, né? Mansamente, e depois no pano de saco e na cinza. Deus mandou o profeta Elias falar com ele, fala com ele que eu não vou fazer isso com ele agora na gestão dele não, mas na época que foi a gestão do filho dele, que foi o filho dele que estiver governando, aí sim, aí eu vou fazer o que eu prometi, mas aí eu perdoei. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, né? Então é isso mesmo que eu falei, né? Não tem como não, meus irmãos. Aqui na congregação, para terminar, pode vir o ladrão, a mulher de vida irregular, prostituta, não é? Pode entrar todo mundo aqui, os bancos estão aí para sentar. Os bancos estão aí para sentar. Pode vir, entrar, sentar, cultuar, cantar com a igreja, louvar com a igreja, ouvir a palavra. Não tem nada a discriminar ninguém não. Aqui é o pronto socorro do Senhor Jesus, que é o lugar onde nós estamos aqui para receber todo mundo, e nós não estamos mexendo com a igreja perfeita não. Perfeita quando nós estivermos na glória. Pode ir no banco, pode tudo aí no banco. Na baia da igreja aí, pode tudo. A pessoa pode entrar, sentar, cantar, louvar o Senhor, glorificar junto aos irmãos. Mas para poder passar pelas águas tem que estar transformado. Tem que ter deixado o mundo e o pecado. Tem que ter deixado as coisas que não agradam a Deus. Tem que morrer para o mundo. Largar o adultério lá fora do mundo lá. Não é pé na igreja e pé no mundo não, porque não tem ninguém crente lá no mundo. Tem que largar o adultério lá fora, a prostituição. E ficar firme com o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, que abraça aquele crente, aquela crente, para levar ele para o céu. Não é vem como está e fica do jeito que você está, não. E daqui a pouco eu vou te colocar você como obreira, ou como obreiro. E daqui a pouco você vai passar até pelo batismo. Vou te colocar como obreiro, como obreira. Você vai vir aqui para frente do púlpito aqui ou em cima e começar a fazer a obra aqui. E aí a pessoa está ali daquele jeito, para ele está bom. Ele fala, agora eu sou obreiro. Eu vou consertar para quê? Eu vou mudar minha vida para quê? Já me deram a chance que eu queria, era essa. De estar na frente tudo desconcertado ou desconcertada, e aí agora, para mim está tudo certo, é isso mesmo que eu quero, eu vou consertar agora, para quê? Para que eu vou consertar? Como aconteceu, como os irmãos sabem do caso, que nós estávamos contando, nunca consertou, nunca mudou, nunca tomou oposição, nunca aceitou Jesus, o verdadeiro Jesus que eu creio, que eu conheço, como Salvador. Nunca foi fiel ao Senhor. Era aquela coisa que estava ali, porque aceitou assim, o pecado foi criando cabelo ali, foi ficando ali. O dia que foi mexer nele, o bode pulou, a cabra pulou, deu marra, deu chifrada, brigou, achou ruim e sumiu, foi embora. Não é assim? O humilde, se o pastor chamar ele a atenção aqui, pode me chamar se for preciso. Algum dia espero que não, que eu tenho que ser irrepreensível, né? Mas se o pastor me chamar a atenção, pastor, eu vou colocar o senhor no banco ali, por 3 meses, seja 6. Eu vou ficar ali, sentar ali. Pode que depois que eu cumpri a determinação do pastor de 6 meses ali no banco, depois que eu entrei em comunhão, pode que aí eu chego perto do pastor, pode acontecer comigo.
Deus chegar perto do pastor e falar: pastor, cumpri a minha prova, não cumpri, agora estou em santa comunhão, não tenho ódio do pastor, nem raiva da igreja, nem nada com os irmãos, porque todos são igreja do Senhor, mas eu vou congregar no ministério tal. Mas aí eu já não vou deixando nada para trás aqui, né? Não vou em maldição, não. Aí eu não vou em maldição, aí eu vou debaixo da bênção do pastor. Mas bom seria se não fizer isso. Bom seria se consertar, depois voltar e ficar firme. Porque os irmãos não sabem o tamanho de uma bênção que eu recebi depois que eu cumpri uma prova de um pastor na Assembleia de Deus. Ele me colocou por 6 meses. Naquela época, esses 6 meses virou 1 ano ou mais, porque custou para passar, oh meu Deus. E naquela época era coisas que se hoje fazem e continua tomando a Santa Ceia. Naquela época não, naquela época se a gente fizesse, a espada de Jeová comia 200 por hora, meu irmão. Naquela época a gente era punido mesmo. E eu fui punido. E ele me colocou 6 meses de banco. E eu fiquei. E quando eu voltei do banco, o Pai do céu me batizou com o Espírito Santo. Eu vivia chorando na frente do altar. Eu vivia chorando na frente da tribuna. Eu chegava, não queria nem sentar com meus irmãos. Quando eu estava de prova, eu chegava na frente da tribuna ali, ficava em pé assim aqui, ó, e ficava assim, e a minha mão aqui, e eu chorava, derramava lágrimas, né? Tinha um amor, aquele amor ao Senhor Jesus. Eu não quero sair do ministério, eu não quero sair da presença do Senhor, eu não quero me desviar do caminho do Senhor, eu cumpro essa pena em nome do Senhor, e cumpri. Mas quando voltei também em comunhão, a alegria foi grande, me tornei representante dirigente da mocidade, viu? O pastor me colocava no altar com ele para dirigir os cultos. Eu levantava a mão quando fazia o apelo dos irmãos de aceitar Jesus. Era mais de várias mãos se levantavam, aceitando o Senhor como Salvador. Passei a pregar olha as bênçãos que eu recebi depois que eu cumpri a prova. Passei a pregar em várias igrejas deste Minas Gerais aqui, região, né? Levando um grupo de jovens maior que a igreja aqui comigo, com nós. E eu era o pregador. Na minha vida é assim. Aquele que se humilha, né? Desce. Deus o exalta, Deus o levanta. É assim que nosso Deus faz. Irmãos e irmãs, entremos pelo caminho da humildade, porque lá no mundo para subir é assim, mas aqui no meio do povo de Deus, na obra do Senhor, para subir é assim. É descendo no pó, é descendo na olaria, é descendo nas asas da humilhação. Nabucodonosor estava no alto, lá no alto. Essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha magnificência. Quando a voz do céu caiu, a ti te diz, Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Cadê o amão? Foi pastar com os animais, criou pelo, foi alimentado o orvalho do céu, lá no pasto. Deixou de ser aquele Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus é amor e Deus tinha um plano com ele de salvação. Aí ele reconheceu lá um dia, quando passou 7 tempos sobre ele, reconheceu: o Senhor reina. Existe um Deus no céu mesmo. Eu pensava que eu era o Deus, mas é o Senhor que é. E glorificou o Senhor que fez o céu. E Deus pegou ele e colocou ele no trono de novo. É aqui, Nabucodonosor. Eu não queria tomar o seu trono, não, senhor. Eu só queria te dar um exemplo, para você entender que eu sou Deus. E assim Deus abençoou Nabucodonosor. Não é? É assim que Deus faz com o homem. Aquele que desce diante de Deus na humilhação, ele sobe depois. Ele cresce, porque Deus é aquele que faz. O Senhor Jesus, para ser o que é hoje, ele era o verbo que estava com Deus e era Deus. Ele falou: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha com o Senhor desde antes da fundação do mundo. Mas como homem aqui, ele teve que humilhar e desceu aqui nessa terra, né? Deixou a forma lá, o seu poderio, a sua glória, para tomar a forma de homem, por causa de nós. Ele não precisava disso não, por causa de nós, nunca pecou, foi por nossa causa. Desceu aqui na terra, foi, humilhou, desceu, passou pela morte de cruz,
E depois de morto, desceu mais ainda. Desceu para onde, pastor? Desceu às partes mais profundas da terra, e com o poder que ele adquiriu na morte dele de cruz, ele foi lá embaixo, pregou os espíritos em prisão e salvou, resgatou o paraíso. Então quer dizer, desceu e depois exaltou soberanamente, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que debaixo do poder desse nome, Senhor Jesus, não chama de Jesus, não, ele é meu camarada, ele é um amigo, mas não é aquele camarada que eu chamo de qualquer coisa, não. Eu falo Senhor Jesus, para que debaixo do nome do Senhor Jesus, todo o céu e toda a terra se incline, se curve, se dobre e dá louvores a Ele, porque Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Tem que humilhar, meus irmãos, todos se humilham, né? Um dia ele será exaltado, né? Então que Deus abençoe a igreja, que nós possamos não apoiar o pecado, ouvir a pregação de hoje, não ficar conivente com o pecado, não, fazendo vistas grossas com o pecado. Diz a Bíblia assim, o Senhor Jesus tem uma palavra aqui, que o Senhor Jesus fala assim, ó. Tem uma palavra aqui que fala assim, ó. Que tens de ficar recitando as minhas palavras, é só para terminar, e ficar falando dos meus mandamentos, se você vê um ladrão que te comprasse nele, aos adúlteros te associa, está vendo aí? Adúlteros, aos adúlteros te associa, tem feito essas coisas e eu me calei, disse Deus, pensava que eu era e tenho igual, mas eu te erguirei e colocarei tudo à vista, assim diz o Senhor. Então toma essa palavra, por exemplo, está escrito lá assim, mas eu não estou sabendo citar. Vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem os livre, tá bom? Toma essa palavra como exemplo. Depois, se quiser me interrogar, eu falo onde é que está escrito. Essa palavra é linda, ela é maravilhosa, e Deus não tem prazer que nós, salvos, convivamos com o pecado. Viu? A Bíblia manda nem saudar aquele que falando que é irmão aí. Eu sou irmão, mas você vê que a vida dele é toda irregular. A Bíblia fala para ele nem comer com eles, nem saudar, e nem comer com eles. Diz que aquele que saúda ele faz parte da sua obra má. Quanto mais por no meio de nós, ser uma coisa que nunca deveria estar sendo, enquanto não consertar, né? Tomar uma posição diante de Deus, no meio de nós. Está escrito assim, o apóstolo Paulo falando também, né? O apóstolo Paulo falando, não conviveis com aquele que dizendo ser irmão, por tudo isso, adúltero, profano, roubador e tal. Não devemos evitar muitas vezes o ímpio, aquele que é descrente, aquele que nunca aceitou Jesus. Você tem que pregar para ele, você tem que comprar alguma coisa na mercearia dele, você tem, né? E tal. Mas aquele que fala que é irmão, que já provou as bênçãos de Deus, mas não dá valor, e fala que é irmão, mas vive pecando por aí, não quer aceitar a palavra, não quer ouvir o Evangelho, não quer saber do Senhor Jesus, ou fica falando que é irmão, talvez. Não, evite essas pessoas. Isso não leva você a nada. Não tem papo, conversa nenhuma bonita, boa, maravilhosa para você. E vai blasfemar, fica falando coisas que não agradam ao Senhor. Porque tudo que você for levar para cima de Bíblia, de palavra de Deus, tudo que você for falar com ele da palavra, o Senhor é testemunha disso também, o Senhor eu sei que tiver, né? Então, ele só vai te aproximar de criticar. Vamos ficar na presença do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus virá muito breve para buscar a igreja. Amém, meus irmãos? Breve o Senhor Jesus virá para buscar a sua santa igreja, a noiva, a escolhida, a remida pelo sangue do Senhor, para levar ao encontro dele na glória. Amém? Deus abençoe. Louvado seja o santo, bendito, glorioso e eterno nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus dê a todos, irmãos e irmãs, uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus, viu? Que Deus vos dê uma semana maravilhosa,
né? E que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês.